a ver. Tem alguém acordado ainda aí? Eu tô. E aqui no sul também tem. Wilson. Pessoal, Shavuot, Hag Sameach. Tá juntos. Super Kavod também está falando aqui dessa experiência. Enquanto eu falo, vou pensar aqui em alguma música para. Ah, tô bom, tranquilo. Sem estresse. A Bíblia comentou, tive a oportunidade de fazer o Taglit recentemente, e o Taglit é um programa que normalmente é para conhecer Israel, os 26 anos normalmente você vai lá, conhece, passa uma semana, 2 semanas, faz francês, mas desde que aconteceu o 7 de outubro, o programa ele se redesenhou e entrou dentro de um espectro de voluntariado, né? Inclusive para outras idades, não só até 26, mas até 40, enfim, tem outras idades. E principalmente para voluntariar nas fazendas e nos centros de distribuição. O 7 de outubro, ele, de fato, assim, isso é uma coisa que a gente sentia muito durante o programa. Foi uma coisa que mudou, talvez para sempre, a história do país. Que mudou não só a forma que o país enxerga algumas coisas, mas como as pessoas se sentem e as necessidades do país. A mão de obra, principalmente para as fazendas, né, que contavam muito com palestinos que trabalhavam lá, e com filipinos e pessoas de outros países. Israel tem esses acordos, né, com Tailândia, tailandeses. Desde que aconteceu o 7 de outubro, os palestinos não podem trabalhar lá, não tem mais autorização de entrada, e os filipinos e os tailandeses voltaram. Né? Assim como tiveram aqueles aviões, né, da FAB que a gente teve aqui, que foi o rei da Tailândia mandou um avião para lá. Então, a mão de obra parou. A gente fez estava dentro de uma fazenda lá perto de Sderot e tinha um fazendeiro. E ele contou um pouco a história dele. E sabe o fazendeiro que tem aquele jeito meio, posso dizer, rústico, né? Que trabalha no campo e tal, aquele sujeito meio durão. E a gente vendo ele se amolecer e praticamente chorar contando pra gente a história. Ele falou, olha, aqui na fazenda normalmente a gente tinha de 150 a 200 trabalhadores. E quando aconteceu o 7 de outubro, além da gente ter que achar maneiras de se defender aqui do que estava acontecendo, estamos falando de uma fazenda que estava a, vamos botar isso, sei lá, 30 quilômetros e muito de Gaza. De um dia para a noite, eu perdi toda a minha força de trabalho. E a fazenda era o tipo da coisa, né? Se você não colhe, você perde a sua produção. Não tem como ficar esperando ali muito tempo. O que eu vou fazer? E aí ele disse que, enfim, esse fazendeiro especificamente nessa comunidade era bem religioso, ia entrar o Shabat, e ele falou, poxa, não sei o que eu vou fazer. Alguém deu um exemplo para ele, ó, bota no Facebook. Ele, acho que nem tem o Facebook, tá? Bota no da sua filha, que você está precisando de ajuda. E não era só ele, várias outras pessoas que estavam na comunidade estavam precisando de mão de obra. Ele colocou, só, olha, estou com minha produção parada, preciso de ajuda. E acabou o Shabat, ele ligou o telefone, foi ver a rede social, a filha, não sei como é que estava, tinham 200 mensagens de pessoas dizendo, eu me voluntario, eu vou. E desde o 7 de outubro, essa fazenda depende de voluntários, não só essa, né? Várias outras, depende de voluntários para funcionar. E, obviamente, eles ficam muito emocionados de ver pessoas que vêm de outros países, saem dos seus países no momento de conflito e vão para lá participar desse voluntariar e ajudar a acolher e não perder a produção dele. E todo mundo dentro do grupo, isso foi uma coisa interessante, né? O grupo que a gente foi era um grupo internacional, a gente ficou 2 semanas, era um período de 2 semanas. Teve essa fazenda em Sderot, teve os centros de distribuição que ficavam próximos a Tel Aviv para famílias que ainda estão deslocadas, tanto do norte como do sul, por conta do conflito, ainda estão fora de suas casas, não puderam voltar.
Então precisam de roupa, de comida, então a gente preparava também essas caixas dos suprimentos para enviar para essas famílias. E juntando esse grupo todo, uma coisa que marcou muito da viagem foi que, cara, como tinha gente do México, tinha gente da Alemanha, tinha gente do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, enfim, de todos os lugares. Uma coisa que era uníssona em todas essas realidades diferentes era que todo mundo, em seus países de origem, sente medo como nunca sentiu. Desde que o conflito se expandiu e de que o mundo, a forma que o mundo está enxergando Israel hoje, a forma que o Irã também se comporta em relação a Israel, e a forma que as pessoas em seus países de origem tratam a questão de Israel, especialmente direcionada ao povo judeu, e como sinagogas e comércios e escolas são alvos, né? São alvos e são marcados. Então, esse sentimento de medo e de apreensão era uma coisa que todo mundo em seus países sentia, e era uma coisa também que, conversando com as pessoas em Israel, elas também tinham essa incerteza em relação ao futuro. Poxa, como é que vai ser depois desse conflito? E dentro de todo esse balagano que estava acontecendo, ainda teve o ataque do Irã enquanto a gente estava lá. Então a gente estava, era Shabat, as pessoas, a gente não trabalhava esse dia, a gente não estava trabalhando, e eu e uns amigos a gente foi para Jerusalém. A gente estava em Jerusalém, vamos aproveitar um pouco. A gente estava lá, e daqui a pouco foi até uma situação curiosa, que a gente foi encontrar uma amiga que estava lá, e ela estava no carro, a gente estava no carro e ela no telefone, né? Aí o israelense estava com a gente, perguntou para ela, onde você está? Ah, não, estou em Gaza. Eu falei, como assim você está em Gaza? Aí ela falou, não, estou na rua Gaza, na rua que chama Gaza em Jerusalém. E a gente foi para uma pizzaria lá, muito boa, por sinal, chama Flora, se alguém for lá para a pizzaria Flora. E aí, muito carro de polícia na rua. Putz, o que está acontecendo aqui? O pessoal falou, não, porque o Bibi mora nessa rua, na rua. Olha que curioso, a rua Gaza é onde fica a residência do Bibi. E cheio de polícia. E aí, eis que quando a gente está lá fazendo o pedido, não sei o que, aparece na TV o porta-voz do Exército dizendo: pessoal, estamos informando que o Irã acabou de lançar 500 drones suicidas e 300 mísseis balísticos com meia tonelada de explosivos. Sugiro que vocês procurem um abrigo e esse material deve chegar em Israel por volta de 2, 3 da manhã. Então, todo mundo saiu de volta para suas casas e buscar abrigo. A gente foi no supermercado para colocar coisa no abrigo, né? E o supermercado lotado de gente comprando coisa, água, aquele cenário maluco, né? De todo mundo achando que podia ser uma coisa mais longa, não sei o quê. Então, todo mundo saiu comprando o que podia e colocamos dentro do abrigo. E aí, o grupo teve reações as mais diversas, né? Tinha gente que estava assim, tipo, não tem o que fazer, sabe? Vou pro meu abrigo, é isso mesmo. E gente surtando, né? Dizendo, caramba, e agora? O que que eu vou fazer? Não sei o quê. Tinha até um que a gente teve que convencer que ele estava tão doido para sair do país que ele queria ir para a Jordânia, pegar um voo da Jordânia, porque os passagens estavam fechados. A gente fez, camarada, se você for para a Jordânia. Tá lascado. Agora, né, nesse contexto, o míssil não vai ser nada para você. Então, assim, a gente teve que gerir essa situação. Algumas pessoas não dormiram. Eu sabia também que não tinha, no meu caso, não tinha muito o que fazer. Se fosse para ser minha hora, não ter como controlar nada, acabei dormindo. Acordei vivo, graças a Deus. E aquele clima, né, em Israel no dia seguinte, do misto de alegria de só ter, eu acho que foi 1% do material, os mísseis, né, dos drones e tal, que acabaram, de fato, acertando, o resto foi interceptado e tudo mais. Então, as pessoas felizes com o resultado da defesa, né, e de estarem vivos, etc. e tal. Ao mesmo tempo, foi o primeiro ataque na história de Israel que o Irã diretamente enviou.
e saindo mesmo de mísseis intervalistas, afinal, tudo aquilo ali, Hamas, etc., é Irã, mas diretamente foi a primeira vez. Então ficou aquela coisa, a gente teve aquela sensação, cara, o mundo está mudando, sabe? Isso foi uma coisa que as pessoas, assim, e tanto do Taglit, o pessoal do meu grupo, como eu trabalho também na empresa de lá, e pessoas do trabalho também, aquela sensação de o mundo está se mexendo, sabe? As coisas não estão do mesmo jeito que antes. O que que isso significa, sabe? E ninguém entende ainda muito bem como reagir nesse contexto, porque tem esse conflito que está acontecendo desde o 7 de outubro, né, em Gaza, mas também tem um conflito na Ucrânia, também tem o Irã nesse meio, sabe, essa questão toda. Então, toda essa geopolítica, esse tabuleiro vem mudando e a gente fica pensando, tá, como isso pode afetar a gente? Como isso pode afetar o futuro de Israel? E como pode afetar também a vida dos judeus na diáspora, né? Em relação a como o mundo enxerga. Porque talvez a gente não tenha lembrança, e as pessoas lá também não têm lembrança desde muito tempo de histórias que eu via só da época do Holocausto, e coisas que estão acontecendo agora, de manifestações tão incisivas, de pessoas nunca terem tanto medo de demonstrar esse judaísmo e serem atacadas por isso. A gente ouviu, né, mais cedo sobre essa questão, se antisionismo e antissemitismo se equivalem ou não, com opiniões das mais diversas. Tudo bem, e aqui é a minha opinião pessoal, tá? Eu sei que tem casos do depende, sempre tem casos do depende, depende de se aplicar muitas vezes em várias coisas, tudo bem. Mas a gente tem visto que muitos casos de antisionismo se confundem com antissemitismo, muitos. Se são todos, tudo bem, aí dá para avaliar, mas muitos casos que não são direcionados ao Estado de Israel, é direcionado ao povo judeu, é direcionado à vida, o ódio que se tem, e aí esse ódio pode ser revestido de várias maneiras, mas o ódio ele é direcionado ao povo, ele não é direcionado ao país. As pessoas se revoltam com o povo, elas não só vão protestar em embaixadas, elas vão protestar em escola. O que uma criança tem a ver com isso? Né? Isso é algo importante, porque a gente vê, às vezes, parece que a gente está vendo um filme se repetindo. Durante a viagem, a gente também visitou o Festival Nova, né? A gente foi para o local onde teve o Nova Festival e a gente viu um descampado enorme que, de fato, não tinha para onde correr, tá? Tipo assim, a gente olhava lá, se fosse, Deus me livre, mas se fosse agora, que eu poderia fazer? Cara, não tinha para onde correr. Porque era tudo aberto, você não tinha Nada de água, nada. Isso. Era um transbordo. Salvar, mas era aquele Era um descampado aberto. Se jogaram no meio do foco que já era porto. Aquele local do Nova é um local que tradicionalmente as pessoas vão em época de primavera, etc., para poder fazer camping, não sei o quê. Então é um descampado, assim, é super plano. Você não tem onde se esconder. Não tem. É absolutamente aberto. E estamos falando de um lugar que está a 30 minutos de Gaza. Tá? A gente ouvia artilharia de lá, desse nível. Então, daqui a pouco a gente vai entrando mais, e eles fizeram um memorial lá, né, para as vítimas. E a gente viu um local que era um local de celebrar absolutamente a vida. Aquele festival não tinha nada de político, pelo contrário, era um festival que visava a paz e quando as pessoas que pagaram o preço daquilo absolutamente não tem ódio, não tinham ódio em relação aos palestinos, enfim. E foram alvo, enfim. A gente viu um local que foi ali para celebrar a vida, a paz, etc. O festival tinha esse caráter, né, de união, se transformar num campo de concentração, se transformar num cemitério. É aquilo, você vê as plaquinhas de várias pessoas, você vê que assim, eles transformaram aquilo num cemitério. Então, aquilo foi bem chocante e talvez até mais chocante do que o Festival Nova. Tem uma daquelas paradas de ônibus perto lá de onde foi o festival, que as pessoas iam correndo, saindo, né, para fugir e entraram lá dentro. Né, os brasileiros, alguns que sobreviveram e outros, infelizmente, alguns que faleceram,
estavam nesse espécie de abrigo, que eles ficam perto da estrada, né? E, poxa, estamos falando, cara, você entra lá no abrigo, você dá, é muito pequeno esse abrigo, assim. É um abrigo que eu acho que se você colocar, sai 10 pessoas lá dentro, você já fica muito imprensado. E eu acho que nesse dia do Nova, é coisa de 50, 60 pessoas lá dentro, espremidas, tá? Se procurar o vídeo da brasileira que sobreviveu, tentando lembrar o nome dela, era a namorada do Hanan. Ela explica isso, ela explica como que era esse cenário. Assim, as pessoas amontoadas umas às outras, enfim, eu não vou entrar muito na coisa, mas aquele cenário de aperto e os terroristas chegando e jogando bomba lá dentro, gás lá dentro, e as pessoas sufocadas, tá? Dentro do abrigo. E tudo isso gerou na sociedade israelense, a gente sentia muito isso, assim. As pessoas, meio que uma espécie de crise mesmo dentro do país, porque existe, a gente ouviu muito isso das pessoas também, existe um contrato social muito forte dentro de Israel, da sociedade israelense, de que a segurança e a confiança em relação ao Estado, especialmente no que se diz respeito à segurança, é muito forte. O contrato social a gente trabalha, produz, etc., a gente confia de todo o coração que a nossa segurança aqui vai estar garantida. E quando aconteceu o 7 de outubro, que eles entraram realmente, e houve, em alguns casos, uma demora de resposta, etc., aquilo gerou uma desconfiança na população e um misto de desconfiança com o governo e raiva com o que o Hamas fez, né? E a parte ruim disso tudo é que isso gera um extremismo, talvez de ambas as partes, né? A gente sente que as pessoas, e a gente também, à medida que a gente ia na Praça dos Reféns, que tá lá, enfim, também é uma coisa super emocionante você ir para a praça, as famílias ficam lá acampadas, e, enfim, tem tudo isso. Visitar esses locais do festival, etc., vai gerando um sentimento muito forte nas pessoas e, infelizmente, extremismo gera extremismo, né? E isso é uma coisa que a gente discutiu muito durante a viagem, de tentar administrar esse sentimento de raiva que muitas vezes é inútil. Você não resolve problemas gerando mais extremismo, e é importante a gente conseguir achar maneiras de administrar esse sentimento e saber o que fazer com isso e como a sociedade reagir. Um lado bonito é que a gente via mesmo nesse momento de tanta dificuldade, né, e de tanta tristeza de ambos os lados, muitos traços de união e de um país, de novo, um país que estava absolutamente dividido antes de tudo isso. Né? Um país que, lotando de protestos, todo sábado à noite, inclusive, quando a gente estava lá, os protestos já tinham retomado em Tel Aviv. E ainda assim, as pessoas, independentemente se pensa de jeito A, de jeito B, as pessoas se ajudam e fazem de tudo para a sociedade funcionar e se unem para que o país continue, né? Continue em frente, se ajudem, e é comida, e é roupa, e vamos resolver isso aqui, independentemente se você é do lado A ou lado B. Agora não tem lado, aqui é todo mundo judeu, enfim, vamos se ajudar e vamos fazer. Então, foi muito legal ver a união entre as pessoas num país dividido. A gente também viu isso no Brasil. Há não tanto tempo a gente viu um país absolutamente dividido. A gente sabe o quão difícil é, às vezes, pessoas que pensam lado A, lado B, estarem juntas, né? A gente botar os nossos pés, se botar na situação daquela... O quão difícil é uma pessoa que está totalmente daquele lado, tem gente que não entra na mesma sala, né? Parentes, né? Parentes deixam de se falar Amigos, né? e disseram, não, esquece, vamos reconstruir e vamos manter o nosso país, e depois a gente vê o que faz e como vai ser.
E os árabes israelenses, que não são, ou todos os outros que não são judeus, você sentiu essa mesma união com os judeus? Você, somos uma unidade nacional, ou só os judeus e o resto ficou ali, ó, fazendo a crescer? Pois é, a gente não teve muito contato com os árabes israelenses, assim, ao Eles menos... se propuseram ser voluntários, por exemplo. Então, a gente não teve contato nas fazendas, nessa distribuição. A gente viu drusos. Eu tive com drusos. Eu tive com drusos numa fazenda que a gente colheu morangos. Eles estavam lá, contavam sempre com violão também. A gente cantou. Então, o pessoal até perguntou, a gente estava cantando o Mizrahi Chai, né? Aí eles estavam cantando junto também, o Mizrahi Chai. Então, os amigos da época, até os drusos estavam cantando. Estavam juntos. Mas eu não sei entrar muito em detalhes. Sobre os drusos, é importante saber que eles são muito nacionalistas. Tá? Os drusos, se eles concordam com aquele governo, eles são super pró onde eles estão, em qualquer lugar. Então, em Israel, você tem duas aldeias drusas e elas se declaram a favor dos árabes contra Israel. Magdosham, são mais para o norte no Golã. Os outros drusos, eles participam do exército, participam da vida política, inclusive teve um cônsul de Israel aqui no Brasil, recentemente, que era druso. Então, eles têm uma sensação muito nacionalista. Agora, eu soube de árabes israelenses do exército que foram, mesmo que estavam como reservistas, eles prontamente foram se apresentar. Então, os árabes israelenses, cidadãos israelenses, hoje já têm uma vida quase 100% de cidadão. Ainda tem algumas questões, algumas histórias, mas e provavelmente eles têm o trabalho deles, né? Eles não podiam se voluntariar em uma situação onde a força de trabalho de Israel já diminuiu drasticamente, porque todos os palestinos não vêm mais trabalhar. Então, quem tem trabalho, não dá para sair do trabalho para ir voluntariar. Até porque a segurança do país está a bancarrota e eles podem também sofrer. E eles são chamados, os árabes israelenses, pelos outros, os radicais são chamados de infiéis. Não, Infiéis à religião. é uma complexidade. Religião islâmica. Então, eles também não são aceitos. É uma complexidade, assim. E também tem uma coisa, essa questão do Irã, por exemplo, esse ataque que teve, a gente foi dar uma pesquisada depois, essa noite custou para Israel uma fortuna. Defender os mísseis, etc. e tal, mesmo com o domo de ferro ou com as outras coisas, a noite custou milhões, se não bi, uma noite de defesa para Israel. Quanto o país pode ficar, né, pagando e botando dinheiro nisso? E outra coisa, estamos falando de um país que tem um grupo de religiosos que tem uma taxa de natalidade muito maior do que grupos que estão mais numa força de trabalho ativa, né? Então, existe também uma preocupação, a gente ouviu de algumas pessoas, em relação a isso, né? Os custos que você tem para defender o país, que são, poxa, até agora, porque a gente não tem o mesmo grau de divulgação, às vezes, de tudo que acontece, mas o norte de Israel o tempo todo, né, interceptando isso, o tempo inteiro não parou, o Hezbollah do lado, os Houthis também, quando teve esse ataque do Irã, mandaram coisa junto também. Então, você está o tempo todo investindo, né, nessa defesa. Existe a preocupação do país com isso, em relação aos custos de defesa, a capacidade produtiva, e toda vida que tem uma incursão dessa, que reservistas são chamados, a força de trabalho do país também tem um impacto. Você tem jovens de 20 anos que deviam estar entrando no mercado de trabalho, que estão perdendo suas vidas, né, e estão investindo suas vidas num conflito. Então, existe toda essa complexidade, existe uma incerteza, mas também existe aquele jeito israelense, né, que a gente sente, que é assim, tudo vai ficar bem e vamos seguir em frente. A gente sente que o mundo está mudando, mas também que tem a confiança de que as coisas vão ficar
melhores e tomara que tudo isso aí tenha um final rápido e que o sofrimento de ambas as partes seja cessado. A gente também fica na dúvida de como e nenhum israelense consegue responder, nenhum conseguiu responder a gente, sabe? O que vocês acham que vai acontecer depois? Ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Mas a gente torce. Nenhum dos lados, É, inclusive. é, Do lado também. Mas nunca vai ser o mesmo, a história. mas a gente torce realmente que a harmonia seja possível, porque a gente não concebe Israel deixar de existir, não tem como aceitar uma coisa dessa. Então, a gente espera também que a gente possa sentar também numa mesa de negociação com alguém que pelo menos reconheça, né, o Estado, a gente não tem que negociar o básico, porque, enfim, só assim a gente vai poder ter anos um pouco mais harmônicos e é isso. A experiência foi complexa, foi muito emocionante. A gente viveu picos, sabe? A gente tinha esse momento era muito impressionante isso. A gente tinha picos de alegria. Às vezes tá todo mundo com violão cantando União, Israel, não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco tava todo mundo triste, poxa, um festival, sabe? A gente vivia esses ups and downs assim de uma forma muito intensa. Mas a gente ficou muito feliz de também ver a reação das pessoas de receberem um pouco de alegria de música. A gente tentava levar sempre o violão para tomar um pouco de vida, né? Levar um pouco de música e de alegria para as pessoas que estão 9 meses e pessoas que estão com filhos em Gaza, né? Pessoas que estão com, poxa, passando por esse conflito de uma forma muito próxima. Então a gente queria levar um pouco de esperança, queria levar um pouco de música e ficamos muito felizes também de ver o cavoto que eles davam para a gente e nesse momento tão complicado, pessoas estarem dispostas a ir para lá, voluntariar e estar junto com eles. Então, do fundo do coração, depois da viagem, a única coisa que a gente deseja é paz e harmonia para o mundo e que Israel siga trazendo, siga existindo com força e que siga trazendo coisas boas para o mundo. Né? Só isso que a gente pede. Uma dúvida. Na sua opinião, você consegue paz com um grupo que tem um objetivo? Tipo, não é isso. Mas ele falou, tem que sentar na mesa com alguém que, no mínimo, reconheça Israel. Senão não vai, você não vai. É um diálogo, né? Tem um diálogo, sem uma ponte. É isso que a gente deseja. Não é a realidade, mas o que nós desejamos. É o que é possível também, não dá certo. Uma renda de demonstração, um diálogo, né? E o que a gente desejamos e melhoramos as anos. Enquanto a gente continuar com o discurso nós e eles, a gente também não vai conseguir paz. Não existem eles, tem vários eles. A população da Palestina, eu confirmei com o Celso depois da aula dele, não quis trazer essa polêmica. Tem se divulgado vários vídeos da população palestina reclamando do Hamas, xingando o Hamas. Eles Não, mas então. o Hamas matando da população. Só que eu quero deixar claro aqui, assim como não existem nós não somos Do nosso lado. iguais, tem gente que quer mesmo destruir Gaza, tem gente que quer conquistar a Jordânia, tem maluco para tudo ali. A gente não pode colocar eles com eles, tá? Então a gente tem que. Realmente, quando você fala sobre sentar numa mesa para conversa, tem gente que quer conversar lá. A Palestina, mas o Hamas, por exemplo, no estatuto da fundação. Sim, tem. Mas é não é a população. Não é você chega e diz. Melhor que você tentar dissuadir uma guerra, vai envolver muita gente. Vamos conversar. Então, agora, o Celso falou educação. Se morrer, para nós é bom. Quando o Pedro acho que falou de ambas as partes, nós vamos falando da população palestina, que são reféns dessa ideologia terrorista, fundamentalista. Então, nós pensamos nessas pessoas, nessas famílias, nessas crianças, nesses jovens palestinos que também querem. Assim, Mas existe esse problema. é o tipo da coisa, né? Política. A política tem liderança. E lideranças, às vezes, chegam por voto, às vezes chegam por voto e se mantêm com força. É uma coisa... O Oriente Médio é um lugar
complexo, por natureza, né, politicamente falando. E eles têm uma liderança, hoje a faixa de Gaza tem uma liderança complicada. Né? Hoje está falando, desde 2006 pelo menos, uma liderança... Eles voltaram depois da liderança É. dele tentando. É complicado. Então, com a liderança atual, realmente é muito difícil, pelo menos ali. Mas existem outros meios de negociação, né? Existe a autoridade, existe que também perdeu força e representação. Mas existem caminhos de diálogo e vai depender também como a própria população palestina vai enxergar a liderança do Hamas, se é que tem alguma maneira, né, de alternar. Mas realmente é preciso ter uma liderança, a própria liderança palestina, né, ela é dividida. É difícil você fazer um acordo com um grupo que domina ali, outro grupo que domina aqui. É muito complexo. Mas se eles chegarem num consenso de uma liderança que reconheça o Estado de Israel, aí é um caminho. Eu concordo plenamente. Só que quando acontece, entende? Isso aí é um ponto que, no geral, ótimo, eu concordo com isso. Mas aqui está, não chega nem próximo. Não. Comunidade está agora. Não. Só caminho militar, talvez não tenha. Essa é a pergunta de Milhão de dólares. mais de $1 bilhão. Não sejamos ingênuos. O confronto armado é de interesse da indústria bélica. Então, assim, basta a gente lembrar dos Estados Unidos, assim que teve o 7 de setembro, 7 de outubro, eles mandaram ajuda financeira para Israel e para a Ucrânia. Então, 60 bilhões de dólares. 10 para Israel e 50 para a Ucrânia. Sabe que foi alguma coisa em dinheiro? Foi tudo na armamento. Então, também tem essa coisa assim, uma noite dessa que o Irã mandou míssil e Israel defendeu, eles saíram ganhando com isso, era indústria bélica. E os caras estimulam o conflito. A gente tem que buscar outras formas. E, para mim, o que o Celso falou, a educação é a chave. Isso é muito lento. Aí a gente não pode entrar nessa discussão. Ele pisou na bola algumas vezes, teve a oportunidade de investir nisso e preferiu tratar a história como não, deixa eles ali refugiados. Porque, enfim, é difícil entrar num lugar que você vai na escola e tem um livro lá. Você tem 10 judeus, você mata 7, quanto sobra? Então, os dois lados aqui não fizeram uma educação de paz. Né? Israel se defendendo, né? E se armando para se defender, e, enfim, O clima da Zona Sul, os refugiados. a Arábia Saudita, mudou os direitos deles. A questão tudo econômica, no fim das contas. Está uma coisa menos radical, está uma coisa menos agressiva. Não sei se vocês lembram, mas antes do 7 de outubro, pouco tempo antes, vários países árabes começaram a se comunicar diplomaticamente com Israel, né, querendo seguir o caminho do Egito de fazer um acordo de paz. Porque Israel é uma potência tecnológica que a gente não pode ignorar. Então, mesmo os países árabes, eles. Bom, chega, vamos. A Arábia Saudita. Você tem a guerra do Levite fazer a linha férrea, que é Emirados, Arábia, Israel. Aquela também é o canal de Suez. Existe também essa questão econômica. Mas aqui das contas do dinheiro. Existe o Se você a paz, está ótimo. Sabe? Assim, os acordos de Abraão era nesse sentido, né? De tentar harmonizar as relações, voos de volta de Israel para o Bahrein, que não tinha muito tempo, os Emirados Árabes. É isso, mas o outro lado também viu isso, né? O Hamas percebeu que se a Arábia Saudita também normalizasse muito, eles iam ficar muito isolados, e tomaram uma decisão
Que eles já tentavam há muito tempo, mas anteciparam uma tragédia para chamar a atenção do mundo. Eles lucram muito com isso, né? O Hamas ganha muito dinheiro em cima disso também. Então, infelizmente, é uma questão que foge até do nosso escopo de atuação. Eu, pessoalmente, eu tento também ficar, do meu ponto de vista, assim, pessoalmente, eu tento ficar evitando especular e, sabe, entrar muito em coisas que eu não consigo mudar isso. Foge muito do campo. O que eu acho que a gente pode fazer é tentar não ser extremista. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo, nas suas relações, nos seus grupos que participam, a gente pode tentar evitar o extremismo como resposta a qualquer tipo de coisa. Isso é judaico. Tem um trecho do Rambam aí. Caminho do bem. Caminho do bem. A importância de ser moderado, de ter um caminho moderado. Sabe, a resposta não é vamos matar os outros. Isso não é resposta para nada. Nem de lá nem de cá, sabe? Isso simplificar um conflito que tem uma raiz ultra complexa, sabe? Tentar tornar isso tudo muito simplista, não vai resolver. E com toda a franqueza do mundo, a gente não tem o poder político de resolver isso. Isso depende de uma série de fatores. Então, se tem alguma coisa que a gente pode fazer, eu acho que é, de fato, dar o exemplo, tentar evitar qualquer tipo de comentário negativo, que as pessoas também vejam a nossa comunidade como uma coisa extremista. Eu acho que isso é importante, porque, no fundo, quem vai pagar o pato também somos nós. Quanto mais extremista a gente se manifestar, a gente vai receber uma resposta extremista de volta, e aí a gente vai só contribuir com o antissemitismo também. Então, estudar o conflito, saber responder de forma fundamentada, sabe, evitar esse tipo de resposta preconceituosa ou extremista, eu acho que dentro do nosso escopo de atuação, é o melhor que a gente pode fazer. E o resto vai ficar na mão de outros atores. Desculpa, não estão nem aí pra gente. Eu acho que o caminho ali é a cultura da paz, porque o que acontece? A gente termina sofrendo, como tu falaste, porque eles vêm para cima da gente no nosso trabalho. Nós não estamos lá, mas nós, de uma certa forma, nós estamos, porque eles vêm para cima da gente aí, Jacobson. O que tu acha? Aí ele já vem. Se eu não tiver uma palavra desse diálogo e for extremista, mas tem que Israel, tem que atacar mesmo, tem que matar, aí eu já vou ser odiado no meu trabalho. A gente tem que ter uma sabedoria para falar do conflito e tentar aqueles no nosso trabalho que está querendo nos provocar, fazer que eles tenham uma consciência que houve um erro, que houve uma falha. Se não fizermos isso, eu vou ser odiado por todo o meu grupo de trabalho. Eles perguntam e tudo mais. Então, de uma certa forma, nós estamos lá e se a gente quer falar, eles nos odeiam. Sabe o que está fazendo, né? Assim, eu não quero dar uma resposta que não parecer que eu sou extremista, aí eu tenho que fazer. Eu tive que parar certas relações de amizade por causa certo, mas eu falei com uma amiga nessa semana, a minha identidade judaica é muito importante. Você prestou atenção no que você está colocando? Ela falou assim, não sabia. Uau. Mas uma coisa que ele falou foi a questão de o que eu vou fazer com a minha raiva já é um grande passo. Se todos nós conseguirmos fazer um pouquinho, o que eu vou fazer com a minha raiva? E tentar melhorar isso, amenizar isso dentro da gente, a gente já está contribuindo de algum jeito, a gente já está mudando pelo menos as emoções, assim. No caso dela, eu não quis debater com ela postou, porque eu já sei do viés político dela, e ela não ia mudar. Mas na hora que... Porque ela percebeu que eu fiquei chateada porque eu deixei de ir no evento. Aí ela achou que eu pela questão trans. Eu falei, não tem nada a ver com isso. É uma questão política. Aí eu lembrei ela, né? Que eu tenho essa identidade. Aí ela... Eu não percebi, entendeu? Eu acho que é um choque. De não querer fazer neve, você continua, eu vou lá na festa, eu falei, eu vou ficar olhando para a cara das pessoas que eu estou vendo que está postando coisa. Eu vou fazer. Se você quiser, não me marcou, claro. Mas é o que o Sérgio falou, né, claramente para a gente. Falou das baratas. Sim. Tem que ser bem feita, e aí tem muitos canais para a gente buscar informação.
mas tem que ser feita com quem quer te ouvir. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, pra gente que é transexuais, a gente os antisionistas, a gente é uma aberração. Tipo assim, a gente ser transexual e seguir o judaísmo. Tipo, por exemplo, quando falou que o antisionismo não é de judaísmo, eu nunca falei que, tipo, para palestinos morrerem nem nada. Mas, por exemplo, eu passei por inúmeras situações dentro de um programa de televisão que eu participei. Eu estive dentro de uma agência de modelo que a mulher dele da agência de modelo virou e falou: então, a gente não pode seguir com o seu contrato, porque não vai vender. A sua imagem não vende mais. Tipo assim, você não pode ser essas duas coisas. Ou você esconde essa identidade, ou você, tipo. Exato. Então, assim, então, ao mesmo tempo que para a comunidade de mainstream, eu sou considerada uma paia, tipo assim, aqui dentro eu sou aceita, aqui dentro eu convivo. Mas para a comunidade judaica mainstream, não. Eu passei por muitas coisas horríveis desde o 7 de outubro, e todas baseadas em sionismo. Então, para mim, fica muito difícil fazer isso. Só que o que eu entendi, que o mundo ele não vai ser justo para a gente mesmo. E que eu acho que isso é parte do tipo Mulan, que é tipo a reparação do mundo, e que eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. Tipo assim, eu tenho que tipo, Segura lá. é que o meu saco para que pense. Que legal, tipo, parar aqui. Queria contar para vocês essa história que eu cheguei, né? Eu tenho uma sobrinha que ela toca violino numa orquestra do Daniel Barenboim, que chama Ribano, que é uma orquestra que ele fez com músicos israelenses e palestinos. Né? Já há muitos anos ele viaja o mundo com essa orquestra, né? Divulgando a orquestra da paz e tal. E aí ela veio contar para mim que ela teve agora há pouco no Brasil. Primeiro que os músicos israelenses e palestinos estão num clima muito ruim. Eles não estão brigados, mas não estão amigos. Eles não se falam mais como era antes. Né? Eles se encontram para ensaiar e tem um músico israelense judeu na orquestra que ele viu que estava se vendendo muitos artigos do Hamas. Ele abriu uma página na internet que vende artigos do Hamas. E ele pega todo o lucro e manda para o Sara. Então, ele achou um jeito de. Já que está vendendo. Não, ele não ganha dinheiro. Já que estão vendendo ativos do Hamas, pelo menos que esse dinheiro seja revertido para o exército de Israel. Então, sabe, atitudes meio que malandras, inteligentes, estratégicas. Foi. Não, mas é o exemplo da coisa, em vez de ficar arrumando briga, não, vou contra, vou falar, não, vou vender mesmo, tá aqui, ó. Eu pego o dinheiro e dou para a causa que eu acho que é Um jeito de ganhar dinheiro. Sim, uma pergunta: foi difícil você conseguir se voluntariar? Não. Mesmo com essa necessidade na burocracia. Tem o Taglit, tem um site de submissão assim, é corrente, assim, praticamente você pode submeter a qualquer tempo. Eu acho que no site da agência judaica também tem um link, uma vinculação. E foi um processo, basicamente, você preencheu dados, você coloca a disponibilidade de dados, o programa que você quer ir, eles analisam um pouco a sua vida, assim, faz uma reunião, depois manda já um e-mail para confirmando, aí você tem que comprar a passagem, eles reembolsam até um limite, a depender do país que você vem. A América Latina eles reembolsam até $900 da passagem. E com a passagem comprada, aí na imigração não teve nenhum tipo de dificuldade também, eles mandam carta e tudo, não foi um processo complicado, assim. Pelo contrário, a gente está precisando de pessoas e vamos lá. E a idade avançou para os 40. Até 40, né? Que antes também era até 26. Até 26. O voluntariado eles fizeram Eu não estava procurando sair, não, mas eu não. Não sei. Ela foi para si com. A Tainá está indo agora. A Tainá está indo agora.
Que legal. Canal, o Lucas, o Paulo também está indo agora de olho. Ela falou que vai ter essa Percebe? Também, é um grande problema, não sei se o que eles vão fazer lá, não sei se tem voluntariado, não tem, isso eu não sei. Deve ter. Mas eles estão indo no voluntariado. O voluntariado agora praticamente, acho que todos deve ser. Bom, você vai tocar? Uma música que por conta da guerra, né, acabou que ficou muito famosa lá, falando sobre esperança e sobre passar esse momento e por dias melhores, né, que venham rapidamente. Você bota com pronto, se você lá dentro das palavras, Vamos para mais um. Vamos mais. Onde a voz pode ser. Não, tudo é sem gritar. Aplaudir assim, ó. Vamos ver o outro? Temos quantos ainda? Esse texto é ruim. Esse texto é ruim. A proposta é fazer uma leitura comunitária, todos possam participar.
Mas só tem 4 capítulos, então a gente vai ter que dividir os capítulos em trechos menores. Então, assim, todo mundo já conhece a história, porque a gente já estudou ela. Não. Hã? Bom, você não tem o que chegar igual. Ah, bom. Olha, eu vou falar a verdade para vocês, as cópias estão esperando para feliz, faz um ano. Eu ia falar que elas são novinhas, né? Elas estão novinhas, né? Hã? Elas são novinhas, elas não foram livres, né? Não, não, não. Não?